Boa noite, amados irmãos. Boa noite, está muito xoxo, né? Boa noite. Agora sim. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Agradeço o convite do pastor, do conselho da igreja. E nesta noite quero pensar com os irmãos aqui, refletir em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 até o 23. 3 a 23. Vamos todos acompanhar aí com bastante atenção a palavra de Deus. Isso é muito importante para que nós entendamos o que Deus tem para nós e mais esta oportunidade, mais esta noite. Primeiro, Paulo fala das ações de graças, sempre ele fez nas suas cartas, Pedro também, outros. Depois ele ora pelos Colossenses, também fez isso em grande parte das suas cartas. E depois ele fala da excelência da obra de Cristo Jesus. Então vamos ler. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Digne-se o Senhor nos abençoar através da leitura deste texto para a nossa instrução nesta noite. Quero pensar aqui com os irmãos num título que tem muito a ver com esta carta. Esta carta fala de uma igreja muito séria, muito fiel e temente a Deus, como foi a igreja de Éfeso, como foi a igreja de Filipos, como foi a igreja de Tessalônica, como foi a igreja de Bereia, que Paulo fala que até ela foi melhor do que Tessalônica. Então, igrejas em que Paulo poderia dar a feijoada espiritual para os crentes, falar dos altos desígnios de Deus, da soberania de Deus e até de outros assuntos mais complexos, como eleição, como também a questão da predestinação e outros ensinos difíceis que o apóstolo Pedro louva a Deus pelo ministério de Paulo em sua segunda carta, no capítulo 3, quando ele vai terminando aquela sua carta, ele admira, por exemplo, as cartas de Paulo e falando das coisas difíceis que Paulo falou, que Deus usou para instruir os crentes. Irmãos, toda igreja tem problema, tem dificuldade. Nós estamos ainda no mundo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos influências à nossa frente, atrás de nós, nas laterais. Nós temos influência de todas as formas entre os seres humanos. Influências do pecado, influências de péssimos costumes e tradições, influências das coisas mais malignas que nós possamos imaginar e aquelas que são mais sutis, que parecem ser boas, mas que são perigosas, não é? Então nós precisamos estar sempre atentos, porque além disso nós temos também o diabo, nosso adversário, bramando como leão, é invisível, nós não o vemos, ele com os seus séquitos, seus demônios. E Pedro também diz lá no capítulo 5 da sua primeira carta, que ele está ao nosso derredor, o diabo está ao nosso derredor com todos aqueles demônios, seu séquito, bramando como leão, procurando alguém para que possa tragar. Esse é o mundo que nós vivemos. E é por isso que nós precisamos aprender em cada vez que nós formos à casa de Deus, seja numa reunião de oração, seja num culto só de louvor a Deus, por algum motivo, uma homenagem, alguma coisa, mas especialmente os cultos de adoração a Deus, porque realmente o diabo não quer isso na minha vida, não quer isso na sua vida, não quer isso na nossa vida. Mas nós precisamos estar vigiando, como disse Jesus, e orando para que nós não caiamos em tentações, em fascinações de influências maléficas deste mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, com relação a esta igreja de Colossenses, Paulo estava preso lá em Roma, e foi de lá que ele sentiu o desejo de falar com aqueles irmãos e de orientar aqueles irmãos. Mas a primeira coisa que Paulo faz, aliás, as primeiras coisas que Paulo faz é louvar a Deus pela vida daquela igreja. Depois é de falar que tudo isso, ele ora também pelos crentes, e de falar a eles que tudo isso é por causa da excelência da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que disse: sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo tinha outras preocupações. Tinham pessoas ali que estavam exaltando anjos, como se anjos pudessem ser adorados. Tinham pessoas ali que estavam tendo algum problema. Por exemplo, no final vai falando de duas irmãs que eram companheiras no ministério de Paulo, que ajudava também Paulo entre muitas outras mulheres e outros irmãos, e também cooperadores. Mas essas duas irmãs se estranharam
E Paulo percebeu que a igreja estava correndo perigo, porque quando a igreja começa a ter estranhamento de irmãos para com irmão, problemas de um para com o outro, esse é o trabalho do diabo, de Satanás, para minar, por exemplo, a comunhão na igreja. Para minar a comunhão na igreja. Então, é uma carta muito importante que os irmãos precisam ler com bastante atenção, porque quando chega lá no capítulo 2, né, depois de Paulo falar de algumas coisas interessantes, lá nos versos 20 a 23, ele fala da nossa obediência, né, a tudo que ele falou aqui anteriormente, fora aquela parte que ele fala da supremacia de Cristo, né, que é a parte mais importante. Então ele fala que nós precisamos continuar obedientes de maneira incondicional, para que nenhuma prática do pecado possa adentrar na nossa mente, no nosso coração, em nossa alma. Por isso, irmãos, que nossa igreja possa entender melhor essa carta. Não sei quantas vezes vocês já leram, ou que entende dessa carta, mas pelo menos a parte que nós vamos estar falando nesta noite, é para exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o primeiro hino que nós cantamos hoje, após o prelúdio, né? Que nós temos que exultar a Cristo. Exultai, exultai, assim por diante, né? Engrandecê-lo, magnificá-lo, exaltá-lo com toda a sua glória e majestade. E é isso que Deus requer de mim, de cada um de vocês. Por isso eu quero pensar com vocês sobre a glória da supremacia de Cristo. A glória da supremacia de Cristo. E quero, neste momento, como Paulo aqui, a partir do verso 3, louvar a Deus pela existência desta igreja local. Como também louvar a Deus pela existência de todas as igrejas fielmente evangélicas, fielmente cristãs, bíblicas, porque hoje nós temos muitas falsas doutrinas e há muitas coisas interessantes, bonitas e que são até super interessantes no sentido de extravagantes. Eu não quero nem aqui citar os nomes, eu lembro que outras vezes eu preguei aqui, eu citei alguns nomes das igrejas que se avançaram nestas últimas 5, 6 décadas, mas os irmãos já sabem bem dessas situações, e Jesus Cristo já nos alertou, dizendo que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, e se possível fosse, enganaria até os próprios eleitos, até os próprios escolhidos, até os verdadeiros crentes, mas não vai acontecer isso com os verdadeiros crentes, porque eles conhecem a verdade absoluta que está em Cristo Jesus. Então eu quero aqui agradecer a Deus, louvar a Deus como Paulo, e aqui trazendo aos irmãos, né, aplicações sobre esses versos 3 a 8, que na verdade nós vamos pensar aqui sobre as ações de graças pelo amor supremo de Deus, Redentor na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que Paulo diz no verso 3, acompanhem comigo todos vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo constantemente orava por todos os trabalhos em que Deus usou para que ele realmente fosse instrumento nas mãos do Senhor, para que pessoas se convertessem, igrejas fossem organizadas, como essas que nós temos aqui no Novo Testamento, mas muitas outras também que Paulo fundou naquele mundo, né, daquele tempo. Então, quando Paulo diz, damos sempre graças a Deus, é que Paulo estava sempre grato a Deus, o Deus Pai. Nós temos que orar sempre ao Pai, essa é uma coisa importante que nós precisamos colocar em nossa mente. Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E a gente precisa prestar atenção nisso, isso aparece muito na Bíblia. Não só no Antigo Testamento, mas como também no Novo Testamento. No Novo Testamento mais ainda, de maneira muito clara, né? Sempre falando ao Pai. Por que isso é importante? Tem muita gente que ora só a Cristo, fala a Cristo do começo ao fim. Aí alguém pode perguntar, mas está errado?
não se trata do que está errado, nós estamos seguindo os preceitos da palavra de Deus. E aqui não se trata de um apóstolo, de alguém qualquer que nos ensinou a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não fomos chamados para orar com vãs repetições, como fazem, por exemplo, os idólatras, os pagãos, as pessoas que não têm conhecimento de Deus e por isso as orações não passam de verdadeiras ladainhas. E nem como aquelas outras pessoas que acham, por exemplo, que não só as vãs repetições, elas vão mobilizar o coração de Deus. Nós perdemos essa filiação quando nossos pais pecaram. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós continuaríamos sendo filhos de Deus, como os anjos também são filhos de Deus. E muitas coisas na obra que Deus criou deste mundo são obra das mãos do Senhor, até usa o próprio nome dele como o Criador, e que essas coisas são criadas por ele como se fossem filhos, na verdade são objetos e coisas. Tudo isso, amados irmãos, para que nós possamos lembrar que essa comunhão que nós perdemos do Pai Celestial, ela só é possível através do mesmo Deus que enviou o seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é Deus com o Pai, Jesus é Deus com o Espírito Santo, o Pai é Deus, e Jesus é gerado pelo Pai desde toda a eternidade para toda a eternidade. Isso está bem claro no Salmo 110, isso está bem claro também no Salmo 2, está bem claro em várias partes da carta aos Hebreus, está bem claro em outras partes das Escrituras. Então, Paulo dá graças a Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, a oração deve ser sempre dirigida ao Pai, porque agora nós podemos ter comunhão com o Pai. Hoje há muitos crentes que acham que o sentimentalismo ele está tendo comunhão com o Pai. Hoje nós temos tantos cultos diferentes, cultos que não têm base bíblica, que não têm fundação na palavra de Deus, e que as pessoas acham máxima, coisa maravilhosa. Quando não apela para o sentimentalismo, para o sensacionalismo, apela simplesmente para a razão humana. É o que eu gosto, é o que eu penso, é o que eu acho que é correto, ou é o que eu sinto. Aí entra o sentimentalismo. Não é nenhuma dessas coisas, não é? É nós estarmos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então tudo é por Cristo e por meio de Cristo. Então nós temos agora comunhão com os céus, com o trono da graça, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, irmãos, isso é algo que nós precisamos praticar, agradecer a Deus por tudo. Uma reunião de oração que nós tivemos agora há poucos dias, então começamos a questionar, irmãos, quem tem oração de gratidão? Muitas vezes as pessoas não têm. Ah, pastor, eu só quero pedir que agradecer pelo dia, agradecer isso, não sei o quê. Nós temos muitas coisas para agradecer, irmãos, muitas. E se nós quisermos aprender isso, é só olhar as cartas de Paulo, de Pedro, nós vamos ver quantas coisas nós podemos aprender nas nossas orações para sermos gratos a Deus. E Paulo está sendo grato a Deus justamente por causa dessa soberania de Deus, de ter nos alcançado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele diz ainda no verso 3. Damos sempre graças a Deus, sempre. Nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha o verso 4 agora. Desde que ouvimos da vossa fé, a fé que aqueles irmãos tinham da igreja de Colossos não era uma fé qualquer, não era uma fé meramente intelectual. Olha, eu conheço um pouco de Bíblia, olha, eu já ouvi falar, olha, eu creio que Deus é Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, eu creio que o Espírito Santo é aquele que veio realmente para morar em nosso coração, habitar em nossa vida, e ele procede do Pai e do Filho, portanto é Deus habitando em nós. Mas muitas vezes nós falamos essas coisas porque é apenas intelectual. Isso não resolve nada.
mas a pessoa não tem uma vida que condiz com aquilo que ela está afirmando. Mas Paulo está dizendo que essa igreja de Colossos era um dos modelos. Então, desde que ouvimos da vossa fé, de falar da vossa fé, por todos os lugares que Paulo ia, Paulo chegou, por exemplo, pregar o evangelho ao mundo daquela época todo. Os lugares mais distantes dos países desenvolvidos, já naquela época, como por exemplo Roma, que era a Itália, né? Mas se falava Roma, todo aquele estado, como também a Espanha e muitos outros lugares que Paulo fundou na Acaia, na Macedônia, por exemplo, que hoje está para o lado da Turquia, por exemplo, o mundo grego, várias cartas nós temos ali, como a de Corinto, a de Tessalônica, a de Colossos mesmo, e assim por diante. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então veja como é rica essa oração de Paulo de ações de graças. Em tudo dai graça, foi isso que Deus nos ensinou através de Paulo no capítulo 5, verso 18 de 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Graça do que nós estamos dando, irmãos? Muitas vezes é aquela coisa rasa, não, pelo dia de hoje, pela bênção, não sei o quê, mas há muitas coisas riquíssimas, e uma delas é sempre agradecer a Deus por essa tão grande, sublime e gloriosa salvação que há em Cristo Jesus. Como diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 2, como podemos nós negligenciar uma tão grande salvação, uma tão grande redenção, uma tão grande graça? Então, desde que ouvimos da vossa fé, fé salvadora, não é fé qualquer, é a fé que a pessoa ouviu a pregação do Evangelho, não creu meramente ou intelectualmente, meramente de maneira intelectual ou meramente de maneira emocional, mas creu de coração, por ter entendido quem era Cristo, porque Ele veio a este mundo, que Ele é o antídoto do pecado, que Ele é o remédio, é a solução para a nossa situação desesperada, que é a condenação, a morte. Então veja, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos, se nós queremos realmente provar que nós somos verdadeiros crentes, nós temos que amar primeiramente nossos irmãos, todos os nossos irmãos, aqueles que estão acabando de chegar na igreja, aqueles que têm dificuldade de entender as coisas, mas estão ali firmes, são tementes a Deus, têm dificuldades, mas estão ali. Aquelas que são mais cultas, menos cultas, de todos os tipos de pessoas que você possa imaginar, porque para Deus não existe ninguém maior do que o outro. Todos para Deus são vistos como uma massa de perdidos, carecentes da obra de nosso Deus em Cristo Jesus, para que nós possamos ter alegria e paz semelhantes. Então, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, sem exceção, todos os nossos irmãos na fé, sejam desta igreja e os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, tanto aqueles que são novos na fé, quanto aqueles que já são maduros na fé, veteranos na fé, todos são parte da família da aliança, da família do povo de Deus. Verso seguinte, verso 5, por causa do quê? No verso 4, ele fala do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, que é o caminho mais excelente, mais importante, que o próprio apóstolo João nos mostra ali, deste grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal intensidade, de tal glória, de tal maravilha, que entregou o seu Filho, que doou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tendo essa vida eterna, nós vamos ter esperança. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança se limita a apenas coisas deste mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Porque você dizer que conhece a Deus e não desfrutar de fato dos valores celestiais, você é mais condenado do que aqueles que não conhecem nada, porque você está tomando em vão a graça de Deus, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2.
Que nós não devemos tomar a graça de Deus em vão, como muitos daqueles judeus fizeram e muitos fazem hoje. Falam de Deus, louvam a Deus, dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Então, não só o amor para com Deus, mas para com os irmãos, essa é a prova. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que não o vejo, se eu não amo meu irmão, que eu o vejo? Cada um deles, eu tenho que amá-los, tenho que amar cada um deles. E o apóstolo Pedro fala lá no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que temos que amar uns aos outros ardentemente. É o amor ágape, é o amor intenso, é o amor absoluto, é o amor de Deus. E ele diz, por causa do quê? Da esperança. A nossa esperança não se limita em nada deste mundo, nem a minha, nem a tua, e não deve ser de nenhum de nós aqui nesta noite. E se há alguém que não tem essa esperança, é preciso ter essa esperança, recebendo Cristo como seu único Senhor e Salvador e todo suficiente e pessoal da sua vida. Então, por causa da esperança, a esperança aqui é a eternidade. Nós não estamos aqui vivendo para sempre aqui. Todos nós nascemos mortais. E nós vamos morrer um dia. E nós não sabemos a idade. Muitos morrem ainda quando criança, bebês, até fetos no cemitério. Você vai encontrar setor lá de fetos. Crianças, adolescentes, jovens, tem todos os setores. Todos nós temos nossos dias contados. E a Bíblia fala que para cada um, seja para a criança, daí o ensino da palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar, como também aparece lá em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, que os pais precisam instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, né? E porque realmente todos precisam tomar uma decisão por Cristo Jesus, porque a responsabilidade ela é pessoal. Então, por causa dessa esperança, ou da esperança que vos está preservada nos céus para todos os verdadeiros crentes, os crentes genuínos, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Não é verdade que todo mundo diz aí, mas pregando um evangelho falso. É o verdadeiro Evangelho. É aquele Evangelho que fala da boa nova do verdadeiro Cristo, que requer que nós tenhamos uma conversão verdadeira, compreendendo o que é a obra de Cristo. Por que Ele veio a este mundo? Por que Ele sofreu tanto neste mundo? Então, Paulo está se alegrando e louvando a Deus com ações de graças pela vida desses irmãos, porque eles tinham uma esperança da vida eterna, preservada nos céus, da qual antes ouvistes, lá atrás eles ouviram, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Falando para os crentes ali, os mais veteranos, os mais novos na fé, e como também chegou até nós hoje. E olha o que Paulo está dizendo com relação à igreja de Colossos. E está produzindo fruto e crescendo. O testemunho desses irmãos está correndo, como a igreja de Éfeso, como a igreja de Filipos, como em outras igrejas. Por todos os lugares se ouvia falar, a igreja de Tessalônica, do testemunho daqueles crentes, grande parte daqueles crentes, de cada igreja local daqueles dias, porque está produzindo fruto e crescendo. Foi para isso que nós fomos chamados. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça. Esse é o testemunho, uma vida realmente fielmente pautada na vontade de Deus. E ele diz mais, tal acontece entre vós. Tudo isso está acontecendo entre vós. E o testemunho é claro por todos os lugares aonde eu vou. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Hoje no estudo bíblico dominical, eu comecei num trabalho novo aqui em Guarulhos. E trabalho incipiente ainda, bem novo, né? Olha, pastor, a gente acha que precisa fazer algumas mudanças aqui e tal, né? Então nós falamos, precisa mesmo, porque a gente precisa mostrar para os primeiros, né, que vão chegando, já um caráter de igreja, uma característica de igreja. Porque cada um de nós faz parte da igreja. Então nada que seja diferente daquilo que está na palavra de Deus, né? Então,
nós falamos sobre esse assunto e foi muito importante, porque muitos trabalhos começam de forma errada, de uma forma estranha, e daí muitas igrejas vêm com problemas, vêm com dificuldades, e muitos acham que estão ali adorando a Deus da maneira como deveria e não está adorando, porque a maneira como está sendo cultuada, a maneira como as pessoas estão aprendendo e como estão interpretando são perigosas. E daí a Igreja de Cristo precisa ter esse cuidado. E nós sabemos que algumas denominações têm esse cuidado, como a Igreja Presbiteriana, é muito fiel à Palavra de Deus e a preocupação dela é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Tudo que vem do reino dos céus, tudo que vem lá dos altos céus, como diz o apóstolo Paulo, é em o que pensar, nas coisas lá do alto, nas coisas lá dos céus, são essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento. E nós temos aqui todos os desígnios de Deus, que nós chamamos de a cartilha das cartilhas, né? O grande manual de Deus para todos os santos, para todas as épocas. E ele diz mais aqui, olha, verso 7, segundo fostes instruídos, olha aí da onde vem o crescimento e a maturidade cristã que todos nós precisamos, e Deus se alegra com isso, de sermos crentes maduros, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, grande companheiro de Paulo, ministro também, nosso amado conservo, que é servo do servo, era assim que ele se portava, um homem humilde, temente a Deus, e quanto a vós outros, ele é um fiel ministro de Cristo. Ele é um servo de Deus, temente a Deus, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Isso é maravilhoso. Eu me jubilei desde 2022. Tenho trabalhado em algumas igrejas, até o ano que se passou. Este ano estou ajudando um ponto de pregação bastante promissor, creio que vai avançar bastante, com outros que já estão ali nos ajudando também. Então, irmãos, nós precisamos sempre prezar por isso. Não importa o tamanho do trabalho, se é um ponto de pregação, se é uma congregação, se é uma igreja pequena ou grande, preservar a sã doutrina, porque nos últimos tempos, o apóstolo Paulo deixa bem claro, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, que nos últimos dias, muitos não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, bíblica, da palavra de Deus. Mas eu quero pensar numa outra coisa importante aqui, nesta noite, irmãos. Então esta é a primeira instrução que Deus tem para os nossos corações, termos um coração sempre grato. Nós também temos motivos de glorificar a Deus, primeiramente por realmente podermos adorar esse Deus, de podermos ter uma solução através do próprio Deus que tomou a iniciativa, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas Ele sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, se fez servo para que nós nos tornássemos servos, se fez um Adão, mas não como o primeiro Adão, porque o primeiro Adão nasceu de uma semente pecaminosa, um sêmen, um esperma pecaminoso, o esperma é semente no grego, mas Jesus nasceu com um sêmen sem natureza pecaminosa, foi por obra do Espírito Santo, por isso que ele é o segundo Adão, porque no primeiro nós só podemos esperar a nossa natureza corrompida, por isso que Deus só tinha essa alternativa, alguém tinha que morrer no meu lugar, alguém tinha que morrer no seu lugar, alguém tinha que morrer no nosso lugar. Então Ele é aquele que morreu a minha morte, a sua morte, a nossa morte. É a morte de Cristo, né, que realmente veio nos trazer vida, porque Ele morreu aquilo que eu mereço. Morte é separação de Deus. E todos que continuam no pecado, fora do Evangelho, sem aceitar Jesus Cristo como única solução para o pecador, ele continua irremediavelmente perdido, morto nos seus delitos e pecados. E morte não significa só ser morto, ser enterrado e se tornar pó. Morte é separação eterna. Claro que todos nós, quando morrermos, nós vamos nos tornar pó novamente. Mas nós temos uma alma. E é isso que faz diferença de todos os demais seres que Deus criou neste mundo. Tanto é que o homem foi chamado a coroa da criação de Deus. A expressão maior da criação de Deus. Porque Deus criou o homem
conforme a sua imagem e semelhança. Embora tenha feito lá um boneco, não foi um boneco qualquer, foi um ser humano, porque ele soprou nas suas narinas. E ali entrou o fôlego de vida, que nós chamamos de alma ou espírito. E é isso que nos faz sermos diferentes. E quando nós conhecemos esse Deus através de Cristo, porque todos os demais que não conhecem a Deus podem falar de Deus, mas ainda continuam na ignorância, porque não conhecem a palavra de Deus. Só se torna discípulo e aluno da palavra de Deus quem se converte ao Senhor e Salvador Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. É o que está lá, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, autenticando que aquela pessoa realmente ela foi salva por Cristo. E ela agora pode ter comunhão com o Pai. E o Espírito Santo vai habitar no seu coração. E então ela tem essa comunhão com o Deus, o Ser triuno, para a honra e glória de Deus. Pensemos aqui, irmãos, na supremacia de Cristo sobre a criação. Eu quero pular aqui essa parte da oração de Paulo, porque eu quero exaltar mais nesta noite, irmãos. Fica para vocês meditarem em casa, isso aqui é muito importante. E para vocês orar juntamente com as ações de graças, Aqui é mais um motivo para aprender outras ações de graça. Porque nós devemos, ele fala do pleno conhecimento, ele fala de termos ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala do fim que Deus, de nós vivermos de uma maneira digna, que devemos frutificar sempre, isso nós já colocamos lá atrás, e crescendo sempre no pleno conhecimento, não é algum conhecimento, é abrindo as Escrituras todos os dias. Não é pegar, por exemplo, aquelas caixinhas de promessas que existia muito, ainda algumas pessoas usam, e pegar um versículo, não, eu já li hoje. Não, é abrir a palavra de Deus e ler 3, 4, 5, 6 capítulos todos os dias. É o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se eu quero testificar de Deus, de Cristo, e conhecer esse Deus soberano, conhecer esse Deus gracioso, cheio de glória e de supremacia, Deus que está acima de todas as coisas, eu preciso conhecê-lo. E quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, ele não está falando de uma mera salvação, de uma mera libertação, ele está falando de uma libertação total, completa, daquele que começa a boa obra pela conversão do pecador e daquele que continua pela santificação do pecador. É aquele que agora estava morto e separado de Deus, mas agora em Cristo Jesus, que morreu pelo seu pecado, ele se tornou morto para o mundo e para o pecado e separado para Deus. Antes ele estava separado de Deus, mas agora separado para Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, olha o que ele diz, irmãos: a supremacia de Cristo sobre a criação. Lá no verso 13, acompanha comigo. Olha o título: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Pode existir alguém mais excelente do que Deus? Não pode. A excelência de Deus é absoluta, é perfeita, é eterna. E não sei se os irmãos já estudaram os atributos incomunicáveis ou incomparáveis de Deus. Nós não temos nenhum desses atributos, nenhuma dessas qualidades, nenhuma dessas virtudes, porque ela só pode existir naquele que é Deus, naquele que é infinito, e não pode existir dois infinitos ao mesmo tempo, naquele que é eternamente eterno. Essa redundância só cabe a Deus, porque Ele não tem princípio, começo e fim, Ele é desde toda a eternidade, para toda a eternidade. Vários salmistas cantaram isso no livro dos Salmos: Ele é desde toda a eternidade, para toda a eternidade. Então, Ele é totalmente diferente de nós, porque Ele é absoluto, Ele é infinito, Ele é eterno, em todos os seus santos e gloriosos atributos, como onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, imanência. Quer dizer, Ele é tudo isso e ao mesmo tempo Ele tem comunhão com todas as suas criaturas, especialmente com aqueles que o amam. Com aqueles que se voltam para Ele, vão ter essa comunhão semelhante, não igual, porque não pode ser igual por enquanto, como Adão antes de pecar, mas um dia será até superior quando estivermos na glória celestial. Então olha o que aqui diz o verso 13: Ele
O Deus que se fez carne, no princípio era o verbo era Deus, né? Está lá no capítulo 1, verso 1 de João, e no verso 14 diz que ele como Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não existe nenhum outro ser que é cheio de graça e de verdade, só Deus é cheio de graça e de verdade. Então, se nós queremos ter realmente o favor de Deus, é só essa graça de Deus, conforme Paulo coloca lá em Gálatas, aliás, em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, para que nenhum homem se glorie. Quantas pessoas eu já conheço, você deve conhecer, que às vezes se acha super espiritual mais do que o outro, porque ele conhece um pouco mais, ou porque ele tem mais tempo de igreja, ou porque ele tem algumas habilidades musical ou de conhecimento, e ele se acha, não existe. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais semelhante nós vamos nos tornar a Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Paulo pregava não só aos crentes de Corinto, mas também aqui em Colossos, em Filipenses, da questão de nós imitarmos aquelas pessoas que são mais tementes a Deus, mais fiéis. Às vezes não é nem um pastor da igreja, às vezes não é nem um presbítero, às vezes é um crente simples da igreja. Ele é digno de ser imitado. E eu tenho que louvar a Deus por isso, por aquela pessoa. Todos nós temos que fazer isso, porque todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos libertou do império das trevas, diz aqui o verso 13, justamente para que nosso coração, nossa alma, não mais vagasse sobre as coisas deste mundo, como a linguagem atual, navegasse pelas coisas terrenas deste mundo, como as pessoas estão fazendo de maneira muito mais abrangente em nossos dias, através dos meios de comunicação, da cibernética e assim por diante. Ele nos libertou do império das trevas, deste mundo que jaz no maligno, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. É uma outra dimensão que nós não entendemos, mas a palavra de Deus deixa bem claro. É a redenção, verso 14, leia comigo. No qual temos, esse no qual aqui está se referindo a Cristo, só através de Cristo como Redentor, o Salvador, o mediador, o único mediador, é que nós podemos ser libertados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, para que tivéssemos essa redenção, a remissão dos pecados. Ele veio para pagar os nossos pecados, sofrer os nossos pecados, sofrer a nossa eterna condenação. A obra de Cristo, como Ele sendo justo, que deu a sua vida pelos injustos, ela equivale a uma eternidade no inferno que nós merecemos. E Ele veio para nos livrar de todas essas coisas, inclusive da condenação do inferno. Irmãos, e agora Ele vai mostrar que esse Jesus que veio nos salvar, Ele é Deus, conforme está lá em Gênesis, capítulo 1. A Bíblia mostra quem é Deus, como é esse ser e como ele subsiste. Que ele é um ser triuno que subsiste desde toda a eternidade para toda a eternidade. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 26. Capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão Deus ali é a palavra hebraica Elohim, que está no plural. Alguns estudiosos liberais falam, não, esse plural aí está falando de um Deus majestático, porque ela tem sentido também essa palavra. Mas não é verdade, isso é mentira. Isso é uma maneira, muitas vezes, daqueles que são liberais, que não aceitam certas interpretações a respeito de Deus e da Trindade, de negar, por exemplo, a Trindade, ou até de aceitar, mas de uma forma diferente. O texto deixa bem claro, irmãos. Agora veja o contexto, o verso 2 já mostra uma das pessoas dessa Trindade, desse Deus triuno, desse Elohim.
fala que o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Ele estava ali. Ele tinha esse propósito de estar ali, cuidando, o Espírito que procede do Pai e do Filho, desta obra que seria organizada agora, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia, a criação do universo. E no verso 26 aparece o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus dizendo, interessante que esse façamos é diferente de tudo que ele disse desde o começo. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas e houve separação entre águas e águas. Produza isso, produza aquilo outro, haja aquilo outro, apareça isso, apareça aquilo outro. Mas agora ele diz, façamos. É Deus modelando eu, modelando você, modelando a cada um de nós. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha a Trindade ali. E você vai lendo as Escrituras, vai avançando cada vez mais, que Deus vai se revelando ao seu povo, que ainda estava começando com Adão e Eva, e depois as civilizações que vieram, e hoje nós temos todos esses desígnios de Deus, falando de Deus de Gênesis até Apocalipse, e nós temos a obrigação de entender melhor do que aqueles irmãos que foram salvos desde a primeira família, com o evangelho chamado embrião, lá de Gênesis 3,15, que simplesmente fala que Deus levantou aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o segundo Adão, ele está se referindo ao segundo Adão. Então é esse segundo Adão que agora aparece aqui de maneira maravilhosa. Olha no verso 15, leia comigo, no seu pensamento aí, acompanhe comigo. Este, Jesus, é a imagem de quem? Do Deus invisível, do Deus triuno. Deus é um ser triuno, mas que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é a imagem do Deus invisível. Para ele ser Deus, ele não podia ser visível e material como nós somos. E quando a gente pensa em material, a gente pensa que só isso aqui é material. Só esse chão, concreto, qualquer outra coisa, o ferro, seja lá o que for, a terra. O ar é material. O vento é material. A eletricidade é material. Mas Deus vai além de tudo isso. Porque Ele é o Criador. Então o texto aqui nos chama a atenção para nós exaltarmos esse Cristo, porque Ele é Deus. Ele não é um guru qualquer. Ele não é um Maomé, não é um Buda, um Confúcio, como outras religiões falam, vocês têm o seu guru, nós temos o nosso. Não, Ele é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o único primogênito, só Ele, é o único filho. Foi assim, na economia da Trindade, Deus se fazendo homem, Deus na pessoa de Cristo, o Pai enviando esse seu Filho único, Filho amado, em que Ele sempre teve a alegria por Ele, meu Filho amado, em quem me comprazo, para realmente tomar o meu lugar, nosso lugar, lugar daqueles que estão ainda nas trevas do pecado. E olha o que ele diz mais. Verso 16. Pois nele foram criadas quantas coisas? Diz aí o texto. Todas as coisas. Aonde? Nos céus. Os céus é o espaço sideral. Os céus são o firmamento, os firmamentos. Tudo que você possa imaginar nesse espaço sideral, e não importa, é para cima, para baixo, por todos os lados, o céu está à nossa volta. Nós somos um pontinho entre trilhões de planetas ao redor do mundo. Nós somos apenas um pequeno planeta que Deus escolheu para que fosse habitado. Isso está lá em Isaías 40. O único que deveria ser habitado. Então, veja, amados irmãos, tudo isso porque Deus tinha um plano para com este planeta. Se o homem não pecasse contra Deus, seria o verdadeiro céu aqui como o Jardim do Éden para todos que
tivessem vida até o dias, vamos pensar o dia de hoje, falar em tempo, né? Que na verdade não é esse tempo, seria algo diferente, certo? Embora o tempo foi criado justamente para as criaturas. E olha o que ele diz mais. Esta é a imagem de Deus invisível, pois nele foram criadas, verso 16, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. O ar que você olha, você não vê o vento, você não vê a eletricidade, você não vê tantas outras coisas. Deus criou todas essas coisas. Não é o homem que inventou e fez ela aparecer. O homem apenas descobriu. A ciência apenas descobriu. Não há glória para a ciência, a glória aqui é só de Deus. E Deus deu inteligência e sabedoria para que o homem pudesse descobrir. Ele diz mais, sejam tronos, que Deus criou tronos, sejam soberanias, está falando aqui da hierarquia angelical, tantos tronos, soberanias, principados, potestades, arcanos, por exemplo, querubins, serafins e tantas outras coisas mais que faz parte dessa grande hierarquia. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é Deus. Isso é uma linguagem só de Deus. O Deus único e verdadeiro. Ele é antes de todas as coisas. Ele é desde toda a eternidade, diz o verso 17. E nele tudo o que? Subsiste. Nele tudo subsiste. Mas esse Jesus, ele também é, amados irmãos, ele também é supremo. A supremacia de Cristo não é só sobre a criação, tudo que foi criado neste universo, mas é sobre a nova criação. Que nova criação que eu estou falando aqui? A nossa nova criação. Enquanto o homem permanecer no pecado, ele vai permanecer na velha criação, no velho homem, no homem do pecado, a natureza adâmica. Mas aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. No original está lá, nova criação é. Não mais a velha, não mais a anterior, mas Deus recriou o homem. Deus transformou o homem. Ele foi totalmente transformado, mudado. E o Espírito de Deus que procede do Pai e do Filho agora habita no seu coração. Então, tudo isso para mostrar, irmãos, este grande amor de Deus para com o seu povo. Então, essa é a nova criação. Você tem certeza absoluta dessa nova criação? Você está vivendo essa nova vida? Está vivendo em novidade de vida? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está procurando cumprir todos os mandamentos de Deus? Porque não basta dizer Senhor, Senhor. Porque todos que ouvem falar de Deus, diz Senhor, Senhor, faz as suas orações. Mas será que estamos falando de acordo com aquilo que a palavra de Deus prescreve que nós falemos, que nós vivamos? Então nós precisamos tomar cuidado. Então, se você ainda tem essa dúvida, é a preocupação de Paulo aqui para com aqueles crentes. Quando a igreja começa a minar com algum problema de relacionamento, é preciso tomar cuidado. Então Paulo aqui não só exalta Cristo como Deus, mas é como se ele estivesse dizendo, volte mais firme ainda, permaneça mais firme. E Paulo sempre teve alguma maneira, mesmo estando longe, preso, de estar ajudando as igrejas que passavam por problemas dos mais diversos. Quer problema mais diverso do que as igrejas de Corinto? E Paulo tomou esse cuidado. E não foram nem os presbíteros que falaram para Paulo o que estava acontecendo, não foram nem os diáconos. Pelo que dá a entender ali, eles foram coniventes com os pecados que estavam acontecendo ali. E haviam crentes ali que estavam preocupados. E de repente uma mulher que naquela época não tinha voz ativa para falar nada, essa mulher tomou a iniciativa de dizer, eu vou ter que falar com Paulo. E aí você lê no capítulo 1 de 1 Coríntios, essa mulher chamada Cloé, família de Cloé, essa mulher leva todo o assunto, olha, está acontecendo isso na igreja de Corinto. E aí Paulo então escreve a primeira, depois escreve a segunda carta, se fala até da terceira, mas na verdade essas duas que foram preservadas para mostrar que aqueles crentes estavam andando de maneira errônea, pela tangente,
ou se afastando cada vez mais de Deus. Então, Deus usa Paulo para a correção daquela igreja. A correção aqui nós já colocamos no princípio da mensagem. Alguma coisa estava acontecendo de estranhamento entre duas irmãs, pessoas crendo ali na existência de anjos, que deveriam adorar anjos, mas Paulo está dizendo que não é isso. Adorar é só a Deus. Só a Deus adorarás, só a Ele darás culto, porque Ele é tudo isso que nós acabamos de ver. Mas agora, a partir do verso 20, olha o que é que ele diz no verso 20 não, perdão, no verso 18, olha o que ele diz. Ele, esse Jesus, é a cabeça do corpo. E quem é esse corpo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por que a igreja é o corpo de Cristo? Porque a igreja só tem um cabeça, que é Cristo. E todos nós devemos ter o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Como diz Paulo em Filipenses 2. Porque ele é o cabeça do pastor, cabeça dos presbíteros, do conselho da igreja. Ele é o cabeça, por exemplo, dos membros da igreja, todas as autoridades da igreja, dos diáconos, todos. Então ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, o primeiro no gênero, de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele em primeiro lugar. Daí Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que nós temos que fazer isso? Olha no verso 19. Porque aprove a Deus que nele, em quem? Nele. Quem é esse nele? Em Jesus Cristo. Por que tem que ser nele? Por ele, por intermédio dele, por meio dele. Porque ele é o mediador. É o único mediador. É ele que veio fazer ponte entre os céus e a terra, ou melhor, da terra para os céus, trazer salvação aos pecadores, para que eles pudessem agora novamente ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Então, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Por isso que ele é Deus homem e homem Deus, conforme está em 1 Timóteo 2,5. Porque nele reside, não só a divindade, mas ele é Deus homem e o homem Deus. Verso 20. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hoje é um culto muito importante dos cultos mensais, que é o culto que nós participamos da mesa do Senhor. Esta igreja está sendo hoje. Então, isso nos faz lembrar o quê? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas não era o sangue dos touros, dos novilhos, das ovelhas, dos carneiros, dos bodes. Aquele sangue era todo sangue pré-figurativos, que apontava algum aspecto da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que apontava também para a nossa culpa, o nosso pecado, e aí é por isso que aqueles animais inocentes morriam, e é ali que os sacerdotes ensinavam a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os animais eram levados até a tenda do tabernáculo, e ali era verificado se aquele animal estava de acordo com a lei, porque senão não era aceito, que tinha que ser tudo perfeito, não só os animais, mas as demais ofertas, porque ela estava representando o quê? Aquele que é perfeito, Jesus. E aí aceita aquela obra, aquele animal era sacrificado, e aquela pessoa voltava para sua casa abençoada ali pelo profeta, porque atendeu às prescrições da palavra de Deus. Então preste atenção, irmãos, o que ele diz aqui, olha. Verso 20 diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, este é o único sangue que pode salvar os pecadores, inclusive todos que creram no Velho Testamento, desde o primeiro da família de Adão, no caso de Abel. Caim pecou contra Deus, não se voltou para Deus. Abel e outros que foram salvos, quem sabe Adão, não sabemos de Eva, todos eles foram salvos pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque até, por exemplo, tudo aquilo que já foi feito no começo do Velho Testamento, quando Deus, por exemplo, sacrificou ali
animais para vestir a nudez de nossos pais, aquilo está mostrando o quê? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como não há cobertura também das nossas malícias e dos nossos pecados. Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, antes de pecar, eles não tinham malícia, não tinham pecado. Mas a partir desse momento eles foram maliciosos. Coração cheio de culpa, de malícia, de mentira, de transferir o seu erro para o outro, né? Conforme está lá em Gênesis, quando Deus perguntou: Adão, onde estás? Ele não responde a pergunta onde ele estava. Ele só responde que a culpa era da mulher. E quando Deus faz a pergunta para Eva, conversa com Eva, ela coloca a culpa no diabo, na serpente. Essa é a natureza corrompida. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Mas só em Cristo Jesus. Esse que realmente veio trazer a paz. Ele diz: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João 14, 27. Em que, havendo feito a paz, feito, realizado, é a obra de Cristo, é a única que pode salvar, porque pela graça de Cristo é que sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele fez essa paz, ele trouxe essa paz através da sua obra, pelo sangue da sua cruz. Não é o sangue contaminado e cheio de corrupção de nossos pais e daqueles que permanecem no pecado, mas por meio dele, diz aqui no meio do verso 20, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Um dia, não só nós, mas todo esse mundo será um dia transformado novamente, para ficar originalmente como Deus criou, perfeito e santo. Verso 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, diferentes, e inimigos do entendimento, com respeito às coisas celestiais, às coisas espirituais, às coisas que relacionadas a Deus, pelas vossas obras malignas, que é a prova de que o homem é pecador, e que nós também somos, mesmo nós ainda sendo pecadores redimidos, nós não somos perfeitos ainda. A nossa perfeição será só quando Deus nos tirar deste mundo e levar para a glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que continuar obedecendo a Deus, crescendo na graça e no conhecimento e buscando o aperfeiçoamento do amor, o aperfeiçoamento da fé, crescendo nas coisas lá do alto, porque isso é a prova de que nós amamos a Deus. Isso é a prova de que nós estamos caminhando para a glória desse Deus. Não temos mais nada a ver com aquele mundo anterior, mas agora o nosso mundo é outro. É voltar-se para Deus, o Criador dos céus e da terra, e fazer tão somente a sua vontade. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, com outro entendimento, com obras malignas, verso 22. Agora, esse agora é muito usado no Novo Testamento, né? A partir de agora, deste momento, sois nova criatura, né? Porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Nossos pecados foram enxertados no corpo de Cristo quando nós cremos nele. O Espírito Santo nos convenceu disso, da justiça, do pecado, da condenação. Quando nós entendemos o Evangelho e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, é o Espírito Santo, porque nós não temos capacidade para isso. Mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, como diz Paulo, que a fé salvadora, a fé verdadeira, ela vem pela pregação do Evangelho genuíno, verdadeiro, pela pregação da palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Certo? Então, quando nós ouvimos isso e aceitamos, é porque o Espírito Santo realmente nos capacitou a aceitar. Olha, isso é verdadeiro. E aí nós tivemos essa bênção do Deus triuno, do Pai enviar o seu Filho, do Filho ser visto na cruz do Calvário, e de nós entendermos qual é o motivo porque Ele morreu na cruz do Calvário, que é para morrer por nós. E quando eu creio que morreu por mim, quando você crê que morreu por você, para que você fosse libertado do pecado, então você é um crente verdadeiro no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós éramos estranhos, mas agora nós podemos ter entendimento. E no verso 22 diz, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte ali na cruz do Calvário, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 3 palavras essenciais para nosso crescimento na fé. Santos, separados do mundo para Deus. Antes estávamos separados de Deus para o mundo, vivendo só para o mundo. Mas agora separados, nós fomos separados do mundo para vivermos tão somente para Deus. Inculpáveis. Agora não temos mais culpa, porque Ele tomou a minha culpa, a minha condenação e tudo que eu mereço. E irrepreensíveis, que não seja mais merecedor de repreensão, de disciplina. Embora a disciplina deve ser constante em nossa vida, de sermos tementes à leitura, ao entendimento da palavra de Deus e crescer, mesmo assim eu posso falhar, mesmo assim eu posso pecar. E por mais santo que eu seja, Isaías deixa bem claro que a justiça sem Cristo, nós devemos nos considerar como trapos de imundícia na presença de Deus. Não existe nenhum crente, desde o primeiro até o último, que ele por si próprio seja perfeito e santo aqui neste mundo. As nossas justiças estão todas elas dependentes da suficiência de Deus em Cristo Jesus, pela obra de Cristo. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A nossa salvação e a nossa santificação, que é a prova da nossa redenção, da nossa conversão, é realmente estarmos firmes em Cristo como o caminho, como a verdade e a vida. Último versículo. Se é que permaneceis na fé. Você está permanecendo na fé? Lá em Judas 3 diz que essa fé, ela foi entregue uma vez por todas aos santos. Para quê? Essa fé é um dispositivo que Deus instalou em nossa alma, em nosso coração, para que nós pudéssemos entender a sua palavra. O homem natural não entende a palavra de Deus. Só os crentes, só os salvos, só os discípulos. Por isso que os crentes se tornam discípulos. Muitos deles são perseguidos porque eles não entendem por que os crentes são dessa forma, por que eles agem dessa maneira. Eles não entendem a palavra de Deus e acham que essas pessoas estão vivendo de maneira errada. Porque as demais religiões não é de um Deus soberano, não é de um Deus que vai além de todas as coisas. Então é apenas religiosismo. Mas o cristianismo autêntico não se trata de mero religiosismo. É uma religação que só Deus pode fazer entre nós e Ele mesmo. É Ele enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, e nós humildemente aceitando que somos pecadores e que carecemos desta solução, e aceitando Ele como único Senhor e todo suficiente Salvador da minha vida. Então, se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmados, radicados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Olha a esperança aqui outra vez. Da esperança do quê? Do Evangelho, que é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Tem crente que tem vergonha até de carregar a Bíblia, né, e ver um colega lá no trabalho, na escola, ou às vezes no caminho da igreja. Não. Esse é o livro mais supremo, mais maravilhoso que existe neste mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, é nela que nós conhecemos esse Deus único e verdadeiro. É nela que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. É nela que encontramos a boa nova das boas novas, que é Cristo nos libertando do pecado, do mundo, das trevas e da condenação. O Evangelho é a boa nova de redenção, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo sempre ministrou com fidelidade a palavra de Deus, e todos nós, ministros, também precisamos, semelhante a Paulo e a todos que pregaram no Antigo Testamento e em todas as eras, pregar que só há solução para a vida do pecador em Deus, na pessoa de Cristo, e pelo convencimento do Espírito Santo em nossos corações. Eu quero deixar então essa mensagem aos seus corações, aos nossos corações, e que possamos meditar mais ainda. Quem tem sua Bíblia lá de estudo em casa, boa, reformada,
Faça isso para você crescer mais ainda para a honra e glória do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.